E aí, pessoal, tudo bem? Continuando a minha história, né? Depois que eu estava ali no final da faculdade, trabalhando na reprografia daquele curso, eu tive recebi uma notícia lá da coordenadora do curso em que a gente tinha que escolher ou decidir qual linha ali de monografia, né, de trabalho de conclusão de curso queríamos fazer. E eu estava buscando muito na época trabalhar com aplicativos. Estava aquele boom dos aplicativos e parecia que... Eu fiz uma pesquisa, tá? Tentando entender quais seriam os melhores empregos para um designer digital em Manaus. Então eu fiquei buscando isso na internet, mandava mensagem para pessoas que eu nem conhecia, adicionava pessoas no Facebook para tentar descobrir aonde que eu gostaria de trabalhar. E na época eu descobri que tinha um instituto, que era o instituto da Nokia. E eu queria muito trabalhar lá, era o meu sonho. Eu pensava, nossa, os melhores de Manaus estão nesse lugar, tem gente de outros países, tem gente de outras cidades, de outros estados. Então eu queria muito trabalhar lá. E lá, como era da Nokia, se trabalhava muito com aplicativos, com design para o mobile, para o celular. Decidi seguir nessa linha. E aí eu lia muito para a biblioteca da faculdade, comecei a ler coisas, e aí eu cheguei em usabilidade, ergonomia, design de interação, e aí me veio uma coisa na época chamada UX, experiência do usuário. Isso era por volta do ano de 2011. E aí eu comecei a estudar muito sobre todos esses assuntos e vi que estavam todos correlacionados. Decidi, então, fazer minha monografia sobre design de interação, sobre UX, e voltado para o mobile, né, para aplicativos móveis. Então, a coordenadora mandou uma lista dos possíveis orientadores. E aí, alguns eu já conhecia, mas eu vi que só existia um orientador que era especialista em experiência do usuário. E aí eu falei, meu Deus, eu preciso que esse cara seja meu orientador. É a única chance da minha vida. Era uma época na minha vida pessoal muito difícil, muito complicada financeiramente, na minha família, e eu precisava sair do buraco. Era isso. E eu já estava desesperado, porque eu pensei, eu já vou me formar e eu vou continuar ganhando o salário mínimo. O que que eu vou fazer? Por que que eu fiz isso? Por que que eu decidi fazer esse curso? Parecia que a esperança já estava acabando. E era uma sensação desesperadora. Quando eu achei o nome desse professor, desse possível orientador, eu vi que tinha um e-mail. Eu peguei o nome dele, na verdade. Eu vi que era um nome diferente, que não era muito comum em Manaus. E eu pensei, esse orientador acho que não é daqui de Manaus. E a coordenadora já tinha dito que era um professor novo na faculdade. Eu peguei o nome dele, pesquisei no Google, achei o site dele, encontrei o e-mail dele. Então, quando eu consegui o e-mail desse professor, me veio um estalo na minha cabeça. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu peguei o e-mail e mandei mensagem para ele dizendo que eu era muito interessado em aprender sobre a experiência do usuário, que eu queria trabalhar com aquilo, mas eu não tinha nenhum direcionamento, que eu vi que a coordenadora tinha avisado que ele seria professor na faculdade que eu estudava e que ele seria um dos orientadores, e que eu gostaria muito de ter a oportunidade de que ele fosse meu orientador, se fosse possível, e que ele me desse algumas dicas, né, do que eu precisava para eu conseguir me desenvolver e conseguir trabalhar em algum lugar que tivesse, né, que fosse para trabalhar com a experiência do usuário. É... E, detalhe, ele só iria orientar, se eu não me engano, eram 2 ou 3 alunos. E a turma tinha mais de 20 alunos. E aí eu pensei, qual era a chance que eu tinha de conseguir aquela vaga no meio de um monte de alunos? E eu não sabia como que eu iria competir com aqueles alunos. Era uma loucura, né? E, enfim, o que eu fiz? Eu peguei minha moedinha e joguei para sorte. Joguei ali para ver o que ia dar. Resultado, a professora foi lá e mandou, semanas depois, falou, gente, já saiu aqui os alunos, já foi definido quais orientadores para cada aluno, e eu tinha conseguido ser orientando desse professor, cara. Aí eu falei, caraca, bicho, se eu não tivesse mandado aquele e-mail, talvez nunca teria conseguido isso. E aí ele foi me orientando durante o semestre. Comecei a entender um pouco mais, estudava, comecei a ver o projeto.
E aconteceu uma outra coisa. Eu vi que tinha uma vaga, surgiu uma vaga que era num instituto de pesquisa em Manaus, que tinha ido para Manaus há pouco tempo, e a vaga era para designer de interação, que poderia ser o UX ou o Product Design, é parecido, tá? Mas o nome na época era designer de interação. E eu falei, cara, essa é a minha chance. E eu estava trabalhando numa reprografia na época. Cara, eu consegui fazer entrevista, fui lá, fiz a entrevista. Quando eu cheguei na sala para ser entrevistado, tinham 4 pessoas na sala. E o cara que foi me entrevistar, que era o designer líder da época, quem que era, mano? Era o professor, era o mesmo cara que seria meu professor na faculdade. E aí eu falei, caraca, mano, eu não sabia que ele trabalhava nessa empresa também. Ele tinha vindo de uma outra cidade, um outro estado do Sudeste, para morar em Manaus durante um tempo. Aí ele foi dar aula na faculdade e também trabalhar nesse instituto. E aí eu fiquei me tremendo ali, cara, sem saber, né, que eu ia fazer. Era para trabalhar para algum projeto da Samsung. Então eu falei, caraca, mano, Samsung e tal, uma empresa gigante, para trabalhar com aplicativos Android. E aí foi isso. Também fiquei ali, saí da entrevista, o professor não falou nada comigo, assim, eu não sabia do que ia dar, nosso relacionamento era muito distante ainda. E passou mais um tempo, recebi um e-mail, cara. Tava lá trabalhando, ali trabalhando no... diagramando a apostila loucamente. Aí recebo uma notificação, vou ver o e-mail. O que era? Fui aprovado. Fui aprovado e eu tinha que estudar Android, toda a guideline de design do Android. Cara, eu não sei o que eu senti na época, assim, mas eu fiquei muito feliz. Eu fiquei maluco de feliz nesse dia. E aí eu fui logo pedir minha conta, cheguei lá, pedi a conta. Já tinha passado tanto abuso nesse lugar que eu senti muito prazer em poder pedir a conta. Eu não tinha pedido antes porque eu precisava daquele trabalho. E, cara, quando eu saí na rua, mano, eu quis pular, eu quis gritar, eu tava muito eufórico de felicidade. Foi muito legal. E aí, depois disso, foi minha primeira experiência como designer de produto, designer de experiência do usuário, designer de interação, arquiteto de informação, foi tudo aí nesse meio, e isso foi em 2012. Eu me formei e comecei logo a trabalhar, então aquilo ali foi um alívio para mim, porque eu pensei, bom, então quer dizer que eu não vou me formar e não conseguir trabalhar na área que eu estou estudando. Então, quando eu descobri que eu tinha conseguido um emprego na área que eu estudava, cara, aquilo não é todo mundo que consegue. Muitos colegas até hoje não, sei lá, nunca conseguiram trabalhar na área de design digital. Bom, inúmeros motivos, é claro. Mas foi isso. Isso foi uma conquista muito legal. Depois eu posso falar um pouco mais sobre como que foi, por que que esse professor decidiu, mas aí fica para outro vídeo, por que que ele decidiu me contratar. Fica para outro vídeo e tem muita história, muita coisa aconteceu nesse trabalho e muitas outras experiências que eu tenho aqui para trazer para vocês. E é isso, pessoal. Muito obrigado.